Desde que o Crespo pisou no CT da Barra Funda, a coisa mudou. Mudou de verdade. Não foi discurso bonito, não foi promessa de apresentação. Foi mudança de mentalidade, de atitude, de treino, de comando. Ele não chegou falando grosso, mas chegou com convicção. Chegou com método. Chegou com um plano. A primeira coisa que ele jogou fora foi aquele treino ultrapassado de 11 contra 0. Acabou. Aqui não tem mais bonequinho posicionado sozinho esperando a bola no espaço. O treino agora é com os dois times no campo. É simulação real. É pressão de verdade. É preparação com lógica. Nada de cenário fantasioso. Outra coisa que ele fez que pouca gente percebe de cara: ele parou de esconder treino da galera. Os vídeos que ele passa na véspera de jogo são para todo mundo. Reserva assiste junto. Terceiro goleiro assiste junto. O moleque da base também. Porque todo mundo precisa saber o que o time vai fazer em campo. Todo mundo é parte do processo. A intensidade nos treinos subiu. Não é à toa que o time começou a voar fisicamente. Ele entendeu que não dava para continuar com o mesmo ritmo sonolento de antes. E não é porrada nos caras, não. É treino inteligente. Ele sabe dosar. Sabe quando poupar. Sabe quando puxar. Outro detalhe que impressiona: ele ouve o preparador físico. Parece óbvio, mas não era o normal aqui. Hoje o aquecimento é liderado por quem entende. A preparação física virou protagonista. Resultado: o time entra ligado desde o minuto 1. Já começa o jogo correndo certo. E correndo certo, irmão, é meio caminho para ganhar. E o que dizer da comunicação? Antes era aquele negócio: técnico falava com um ou dois, o resto que se virasse. Com o Crespo é diferente. Ele fala com todo mundo. Chama os caras no canto. Pergunta o que acham. Pede opinião. Explica. Convence. Isso cria compromisso. Quando o jogador sente que está sendo ouvido, ele entrega mais. Olha o Rodriguinho aí. O moleque estava apagado. Entrava no segundo tempo para correr atrás de bola e só. Agora não. Agora o Crespo chamou ele, explicou o que queria, deu moral. O cara entrou outro. Participativo, ligado, confiante. Isso é treinador que entende de gente. O sistema tático virou marca registrada. 3 zagueiros, 2 alas, meio povoado, ataque direto. O São Paulo joga com o campo inteiro. Fecha bem atrás, abre pelas pontas, ataca com gente. É compacto sem a bola, agressivo com ela. E não é engessado. Muda durante o jogo se precisar. Crespo lê bem a partida. Sem pontas de origem. Sem problema. Ele adaptou Luciano para ser o cara da movimentação e colocou André como referência. Quando precisa, o Ferreirinha vem flutuando. Isso dá mobilidade. Dá surpresa. E dá resultado. O ataque do São Paulo virou um problema para os adversários. O Bobadilla, então? O cara era reserva e virou titular absoluto. Por quê? Porque o treinador viu que ele podia entregar mais. Chamou o cara, deu função, cobrou. E o cara respondeu. É isso. Jogador quer isso. Quer sentir que está sendo visto. Que pode crescer. Que não vai ser queimado por uma partida ruim. O que mais impressiona é a velocidade com que tudo mudou. Em menos de 2 meses o São Paulo saiu da beira do buraco para virar um dos times mais perigosos do campeonato. A sequência de vitórias não foi sorte. Foi resultado. Foi consequência de trabalho sério, organizado, bem feito. E não é só a torcida que está vendo isso. Quem está lá dentro também percebe. Os jogadores falam em outra postura, em outra cabeça, em outro espírito. O ambiente mudou. A confiança voltou. E isso reflete em campo. Hoje o São Paulo marca alto. Pressiona a saída de bola. Não recua com medo. Vai para cima. E quando precisa se defender, se defende com linha organizada. Não tem mais aquela bagunça, aquele desespero. É um time que sabe o que está fazendo. E tem mais, o Crespo não deixou a bola parada de lado. Ele treina isso também. Com inteligência. Com repetição. Com simulação real. É gol de escanteio, de falta ensaiada, de lateral jogado na área. Tudo pensado. Tudo treinado. Isso não é acaso. Isso é planejamento. Quando alguém fala que o time mudou a cabeça, é disso que estão falando. De saber o que fazer. De entender o jogo. De entrar preparado. De acreditar.
Porque antes o São Paulo entrava derrotado. Hoje entra com gana, com fome, com confiança. É nítido que a parte mental foi trabalhada. O time tá mais calmo, mais frio. Não perde a cabeça por qualquer coisa. Sabe controlar o ritmo. Sabe acelerar quando precisa. E sabe segurar também. Isso é coisa de time grande. E o São Paulo voltou a ter essa postura. Outro ponto importante, ele resgatou o coletivo. Acabou a história de um ou dois salvarem o jogo. Hoje todo mundo participa. Todo mundo corre. Todo mundo marca. Todo mundo aparece. Isso cria time de verdade. Não é amontoado. É grupo. As entrevistas mostram isso. Os caras falam com mais propriedade. Não ficam enrolando. Falam do plano. Falam da execução. Isso é sinal claro de que estão absorvendo o que é passado nos treinos. E o que dizer da postura no banco? Antes era aquele desânimo. Jogador sentado, olhando pro chão. Hoje não. Hoje é grito, é incentivo, é vibração. O time todo sente que tá no mesmo barco. E isso vale ouro. Crespo conseguiu algo raro. Transformou um elenco desacreditado em um grupo competitivo em tempo recorde. E sem precisar de reforços mirabolantes. Ele fez com o que tinha. Isso é mérito puro. E ainda tem margem para melhorar. Ainda tem peça voltando. Ainda tem entrosamento para crescer. Ainda tem jogo grande pela frente. Mas o que já foi feito é impressionante. A verdade é que o São Paulo voltou a ter cara. Voltou a jogar com identidade. Voltou a ser temido. E isso passa muito por quem está na beira do campo. Crespo não é mágico. Não faz milagre. Mas ele trabalha. Ele entende. Ele organiza. E, principalmente, ele lidera. Coisa que a gente não via há muito tempo. A torcida percebeu. Tá junto. Tá fechada. Porque sente que tem projeto. Que tem direção. Que tem alguém que sabe o que tá fazendo. O São Paulo que a gente vê hoje não é só um time. É um time com alma. Com propósito. Com método. E com entrega. Isso é o que a torcida sempre cobrou. E agora, finalmente, tá vendo. A temporada ainda tem muito chão. Mas se continuar nessa pegada, dá pra sonhar. E não é sonhar por sonhar. É sonhar com base. Com argumento. Com razão. O São Paulo voltou a ser o São Paulo. Com garra, com inteligência, com coragem. E muito disso tem o dedo, ou melhor, os dois pés, do Crespo. Não tem mais desculpa. Não tem mais mimimi. Agora é bola no chão, trabalho sério e olhos no topo. Porque a gente já provou que dá. E se dá, a gente vai buscar. E se depender do que a gente tá vendo, o céu é o limite. Porque com esse treinador, com esse grupo, com essa torcida, a gente voltou para brigar. Voltou para incomodar. Voltou para ser grande de novo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. No Morumbi, a notícia caiu como um raio em céu azul. Enquanto muitos ainda digeriam o fim da janela e os ajustes no elenco, o São Paulo FC surpreendeu o Brasil com uma das movimentações mais emblemáticas dos últimos anos. Fernandinho é do tricolor. Com um contrato de 3 anos e uma coletiva marcada para os próximos dias, o ex-capitão do Manchester City desembarca no CT da Barra Funda com a missão de ser mais que um reforço. Ele vem para ser referência, pilar e símbolo de uma nova era sob o comando de Hernan Crespo. E o mais impressionante, o próprio jogador teria recusado propostas milionárias do exterior para viver o sonho de vestir a camisa do seu clube de infância. Fernandinho, aos 40 anos, talvez já pudesse escolher encerrar a carreira com conforto, longe das pressões e da intensidade do futebol de alto nível. Mas o que ele quer agora é desafio, é paixão, é sentimento. E o São Paulo oferece tudo isso em um só pacote. O jogador chega não só com bagagem técnica, mas com um legado raro, liderança, leitura de jogo, obediência tática e um histórico vitorioso em solo europeu, onde foi peça-chave de Pep Guardiola por quase uma década. O tricolor paulista, que há tempos busca essa mescla entre juventude promissora e experiência consolidada, acerta em cheio na contratação. Não se trata de marketing, muito menos de uma aposta para agradar a torcida, trata-se de uma escolha estratégica. Com a saída de líderes como Rafinha e Miranda nos últimos ciclos, o elenco carecia de uma figura que impusesse respeito no vestiário e, ao mesmo tempo, pudesse ser exemplo em campo. Fernandinho representa tudo isso, e mais. A negociação foi mantida em total sigilo,
com envolvimento direto do presidente Júlio Casares e do diretor Carlos Belmonte. Fontes ligadas ao clube afirmam que os contatos com Fernandinho começaram ainda em junho, quando o jogador demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro. O que ninguém esperava era que ele optaria pelo São Paulo, mesmo com consultas de clubes como Atlético PR, Grêmio e até de equipes da MLS. Para Hernan Crespo, a chegada de Fernandinho é um verdadeiro presente. O técnico argentino, que já vinha moldando um São Paulo mais competitivo e taticamente disciplinado, agora ganha uma peça que se encaixa perfeitamente em seu esquema. Volante moderno, com excelente saída de bola, cobertura precisa e visão de jogo, Fernandinho pode atuar tanto como primeiro homem quanto mais adiantado, e até como zagueiro em linha de 3, se necessário. Além disso, o camisa 5 traz consigo um perfil raro no futebol brasileiro, o do profissional silencioso, que fala pouco, mas age muito. Fernandinho não será apenas mais um no grupo. Ele será espelho para os jovens, conselheiro dos mais experientes e extensão da comissão técnica dentro de campo. Sua mentalidade europeia, aliada ao amor declarado pelo tricolor, tem tudo para criar uma combinação explosiva. O contrato de 3 anos surpreendeu até os mais otimistas. Com essa duração, o clube deixa claro que vê Fernandinho não apenas como um jogador em fim de carreira, mas como um investimento de longo prazo. Inclusive, há rumores de que o vínculo possa incluir cláusulas de transição para funções no departamento técnico ou até na diretoria esportiva após a aposentadoria. A torcida, como era de se esperar, já começou a sonhar. Nas redes sociais, a hashtag #FernandinhoEtricolor rapidamente alcançou os trending topics, com mensagens de apoio, vídeos antigos do jogador e montagens com ele vestindo o manto sagrado. O clima é de euforia e, ao mesmo tempo, de esperança. Afinal, não é todo dia que um nome desse calibre decide voltar ao Brasil por amor. Mas a euforia também é acompanhada de responsabilidade. Fernandinho chega em um momento em que o São Paulo ainda busca a solidez definitiva. As boas atuações sob o comando de Crespo empolgam, mas o time ainda oscila. E é justamente aí que a figura do veterano pode ser decisiva. Ele conhece os atalhos do futebol, sabe como administrar momentos de crise e, acima de tudo, entende que camisa pesada exige atitude. Nos bastidores, o elenco já demonstrou entusiasmo com a contratação. Nomes como Lucas, Caleri e Pablo Maia teriam enviado mensagens pessoais ao novo companheiro, dando boas-vindas e ressaltando a importância que ele terá dentro do grupo. A comissão técnica, por sua vez, já começa a ajustar os treinos para integrar o volante ao sistema sem pressa, mas com foco em tê-lo 100% já nas fases finais da Sul-Americana e no retorno do Brasileirão. O impacto também será sentido fora de campo. A diretoria já planeja ações comerciais com a imagem de Fernandinho, desde camisas comemorativas até campanhas com patrocinadores. A ideia é transformar essa contratação em um marco institucional, tal como foram as voltas de Kaká, Luiz Fabiano e Daniel Alves em suas respectivas épocas. Mas com um diferencial, Fernandinho chega com menos holofotes, mas com conteúdo que pode render muito mais. Em termos técnicos, o jogador traz consigo uma média de desarmes por jogo superior à média da Série A brasileira, mesmo em seus últimos anos no City. Seus números de interceptações e acertos de passe também impressionam, além da capacidade de se posicionar em espaços onde a bola vai passar, e não apenas onde ela está. Esse tipo de leitura é fundamental em um futebol cada vez mais vertical e rápido. E se engana quem pensa que Fernandinho chega apenas para defender. Em muitas partidas pelo City, ele foi o responsável por iniciar jogadas ofensivas, inclusive com passes quebrando linhas de marcação. Crespo, que preza pela posse qualificada e transição veloz, vai encontrar no novo camisa 5 uma peça estratégica para tornar o São Paulo mais agressivo sem perder o equilíbrio. O que se desenha no horizonte do tricolor é, portanto, algo promissor. O clube que por tanto tempo sofreu com decisões equivocadas no mercado, agora parece agir com mais inteligência e sensibilidade. E trazer um nome como Fernandinho não é apenas trazer um ídolo pessoal, é reposicionar o São Paulo no cenário nacional como um clube que pensa grande, planeja e executa com precisão. Se olharmos para o histórico recente do tricolor, veremos que raramente uma contratação gerou tanta unanimidade. Jornalistas, torcedores e até adversários reconhecem o valor dessa chegada. Não se trata de vender ilusões, é reconhecer que o clube foi ao mercado e trouxe um dos jogadores mais respeitados da sua geração. E isso, por si só, já é uma vitória. O discurso da diretoria ao apresentar Fernandinho promete reforçar essa ideia de reconstrução com base em pilares sólidos. E o jogador, por sua vez, deve aproveitar a coletiva para reafirmar seu amor ao clube e seu desejo de encerrar a carreira com títulos. Ele quer marcar seu nome na história não apenas como torcedor, mas como protagonista. Os planos de Crespo também ganham nova perspectiva.
Com Fernandinho em campo, o treinador pode testar variações táticas mais ousadas, como um losango no meio-campo ou até mesmo uma linha de 3 zagueiros com Fernandinho recuando na saída de bola. A versatilidade do volante permite isso, e com qualidade. A convivência com os jovens será outro ponto alto dessa nova fase. Jogadores como Beraldo, Wellington, Rodriguinho e Neverton poderão crescer muito ao lado de uma referência como Fernandinho. A troca de experiência será constante e, certamente, renderá frutos dentro e fora de campo. Os treinos, que antes já eram puxados, agora prometem ser ainda mais intensos. Fernandinho é conhecido por sua disciplina, comprometimento e ética. Não há espaço para corpo mole onde ele está. E essa cultura pode contaminar positivamente todo o ambiente. Na arquibancada, os tricolores sonham com a cena que todos queremos ver: Fernandinho, com o braço esticado, gritando "Vamos!", após um desarme no meio de campo, inflamando a torcida e empurrando o time à vitória. É o tipo de cena que fica marcada na memória de quem ama futebol. E por falar em amor, é isso que define essa contratação. Amor de Fernandinho pelo São Paulo. Amor da torcida por um time competitivo. Amor de um clube que reencontra suas raízes e aposta em jogadores que realmente querem vestir a camisa. Não por dinheiro, mas por história. O contrato de 3 anos, nesse contexto, é mais do que papel assinado. É um pacto. Um pacto entre jogador, diretoria, torcida e comissão técnica. Um pacto que mira títulos, mas que também quer restaurar a identidade de um clube que nasceu para ser gigante. Fernandinho já começou os trabalhos físicos no Refis, sob orientação dos preparadores. O clube quer evitar qualquer risco de lesão, respeitando o tempo de adaptação do jogador ao calendário brasileiro. Mas nos bastidores, já se fala em uma possível estreia no clássico contra o Palmeiras, no Morumbi. Caso isso se concretize, será uma estreia de gala. Um reencontro com a torcida em grande estilo. Uma chance de mostrar, desde o primeiro minuto, que sua vinda não foi em vão. Que ele veio para lutar, conquistar e deixar legado. A expectativa cresce a cada minuto. Os treinos fechados aumentam o mistério. E Hernan Crespo, com um leve sorriso no rosto, já se imagina desenhando o meio-campo com Pablo Maia, Alisson, Galopo e Fernandinho. Um quarteto que une juventude, energia e sabedoria. O São Paulo dá mais um passo na direção do futuro. E dá esse passo com os pés experientes de um gigante do futebol mundial. Se Fernandinho queria terminar a carreira com emoção, ele escolheu o palco perfeito. O Morumbi o espera. A torcida o abraça. E o São Paulo, finalmente, volta a acreditar que os sonhos, com estratégia e paixão, ainda podem virar realidade. Seja bem-vindo, Fernandinho. Aqui é Tricolor. Aqui é a sua casa. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.